Coloquei. Aí, deixa eu mudar de câmera, porque na aula passada, vou aumentar essa daqui. Na aula passada eu estava falando a respeito de fluxo de calor. E não falei a respeito da lei de Fourier. Ficou faltando lei de Fourier e implementar um pouquinho melhor sobre o fluxo de calor. Aí eu vou começar da onde a gente parou hoje, eu vou tentar usar menos slides para nossa aula acho que fluir mais rápido. Como é coisa assim simples, são fórmulas entre aspas, né? Igual fluxo de calor é fórmula bem simples. E os exercícios também são bem simples, a gente passa bem rapidinho por esse conteúdo. Daí eu quero falar a respeito um pouquinho de termodinâmica para a gente falar um pouco lá, voltar para falar de diagrama de fases. Deixa eu colocar aqui, mudar de câmera. Aí, ó. Aqui. Deixa eu mudar para cá. Então, aqui, ó. Isso aqui nós discutimos na aula passada. Já admiti a Nath aqui. Todo mundo chegando, graças a Deus. Pode amarrar, Mel. Amarra, amarra. Não deixa não. É muito perigoso, é muito perigoso. Para quem aí eu fala assim, pega o relato de quem teve parente que ficou doente. Gente, é muito sofrimento, é muito sofrimento. Fala para ela não sair, tenta, que nem eu tô falando, pega algum exemplo, deve ter algum. Vixe, é difícil, né? É difícil. Aí vocês vão ter que ter paciência. É o pior que tá colocando todo mundo em risco, né? Ah, então, não estressa não, não estressa não. Tem que ter paciência, então. Ó, então aqui, ó, fluxo de calor é a quantidade de calor pelo tempo. Gente, se você for olhar... perdão. Vai lá, Sônia, fala direito, Sônia. Ó, joules por segundo. Quantidade de calor pelo tempo, te lembra alguma fórmula? Te lembra alguma fórmula? Ó, joules por segundo. Lembra? Ó, ó. Aquela normal, a espaço-tempo. Sim, mas a quantidade de calor é energia, energia pelo tempo. Energia pelo tempo, te lembra alguma fórmula? Energia pelo tempo? Potência. Ó, energia, quantidade de calor pelo tempo. Só que potência, você tem lá joules por segundo, você substitui joules por segundo por watts. Lembraram? Ó, mas voltando aqui. Então, o que eu tenho lá de fluxo de calor? E eu lembro desse exemplo, é o que eu falei na aula passada. Eu tenho lá, ó, uma pista. Nessa pista aqui, eu vou colocar vários carros. Vou colocar o Lucas. Só porque eu lembrei do Lucas agora, vou colocar ele para trabalhar para mim. Lucas vai ficar bem aqui, ó, nesse ponto da avenida. Avenida bem movimentada, peraí. Avenida do CPA. Vou colocar o Lucas, que horário? 2 horários. 5 da matina, tadinho, para ver a quantidade, contar a quantidade de carros em 3 minutos que passa na Avenida do CPA. Depois, meio-dia. Não vou colocar 3 minutos, não. Vou colocar meia hora. A quantidade, ele tem que contar a quantidade de carros que passa em meia hora, às 5 da manhã e meio-dia. É claro que meio-dia vai ter uma quantidade de carros que passa superior às 5 horas da manhã. Ou seja, a meio-dia, o fluxo de carro nesse intervalo de tempo é maior. Por que o fluxo é maior? Porque a quantidade de carros que passa aqui nessa avenida
em um determinado tempo é maior ao meio-dia do que às 5 horas da manhã. Então, fluxo é o quê? É a quantidade de alguma coisa que passa em intervalo de tempo. Aqui, especificamente, como eu estou falando de fluxo de calor, é a quantidade de calor em um intervalo de tempo. Então, a quantidade de calor que passa por uma secção em um intervalo de tempo. Logo, é representada a unidade joules, tempo, segundo, ou a quantidade de calor representada em calorias por segundo. Tudo bem até aqui? Foi aqui que eu parei na aula passada. Aí ficou faltando essa lei de Fourier. Tudo bem? Tudo bem. Bora lá. Tô lendo aqui, tem gente que tá falando que a net... Oh, esses dias tá ruim a internet mesmo, até aqui em casa se aumenta, paga mais o negócio. Ó, lei de Fourier. É a mesma análise. Eu tenho lá o fluxo de calor, que é a quantidade de calor em um intervalo de tempo. Porém, agora eu vou olhar isso aqui, ó. Eu tenho uma certa área e eu vou incidir calor sobre essa certa área aqui. No seu livro tá a coisa mais bonitinha que eles colocaram uma setinha aqui, ó. Eu vou tentar, tá, gente? Eu fiz o desenho para isso, tá? Mas suponhamos que aqui eu tenho uma certa quantidade de calor que vai passar por essa área. Ou seja, aqui a temperatura, eu tenho T1 e aqui uma temperatura T2. Temperatura T1 maior que a temperatura T2. Como eu tenho aqui a minha janela, eu tenho aqui a minha porta, tá incidindo radiação sobre a minha porta. Quanto maior é a área da minha porta, maior será a quantidade de calor que vai passar por essa... Não tá errado essa maneira de pensar, peraí. Eu tenho uma certa área. Quanto maior a minha área, mais energia eu tenho possibilidade de passar por ela, tá? Então, o fluxo de calor, ele é proporcional à área. Esse S aqui é a área, tá? Essa é a área. Então, quanto maior essa área, mais possibilidade de energia eu tenho de passar. Se a variação de temperatura, essa variação de temperatura, quanto maior, mais quantidade de energia também tem possibilidade de passar. E depende do material. Vamos supor, se essa área aqui for de concreto, ou se essa área aqui for de metal, é claro que se essa área for de metal, o coeficiente de condutividade térmica, ele é maior. Então, depende de que material é constituída essa minha área. Ó, Carol chegando. E inversamente proporcional à espessura. No seu livro, ele trata a espessura como L ou E. Eu prefiro tratar como E, mais prático, né? Você já lembra, olha para o E e lembra que é a espessura. Então, quanto mais espesso é esse meu objeto, essa minha superfície, mais difícil é dessa energia sair desse lado, desse local aqui e passar para essa minha superfície aqui. Deixa eu só explicar aqui, fica mais fácil. Gente, isso aqui é tão chato, que parece que eu estou falando grego. Deixa eu pegar alguma coisinha aqui. Peraí. Como se tivesse um laser, né? Aqui tem esse objeto. Acho que vai ficar mais fácil de eu explicar. Assim, gosto de ficar aqui, ó. Isso aqui é um metal. Uma lembrancinha que eu ganhei de Paris. Ó. Aqui, suponhamos, essa parte, ela é toda metalizada. Vou representar aqui essa minha caneta como sendo a temperatura maior, a energia. A energia está chegando sobre essa superfície aqui. Quanto maior for essa área aqui, ó, quanto maior for essa área,
mais energia tem possibilidade de passar. Cada caneta dessas é o fluxo de energia. Cada caneta dessa. Ó, cada caneta dessa. Então, quanto maior é essa área, mais energia tem possibilidade de entrar, de atravessar aqui, ó, essa área. Só que se esse meu objeto ele for espesso, mas quanto mais espesso, inversamente proporcional a esse fluxo de energia. Porque essa energia vai ter dificuldade de atravessar aqui, porque quanto mais espesso ele for, pior vai ser essa energia ultrapassar esse objeto. Eu vou aumentar a espessura, ó, dessa espessura. Se eu aumentar a espessura, ó, conforme vai passando a minha energia por esse objeto aqui, ó, o que vai acontecendo com essa energia? Eu vou perdendo essa energia, o fluxo, não é que eu vou perdendo, mas esse fluxo de energia vai diminuindo. É como se você estivesse correndo, você ganhou energia. Quanto maior é a área do seu corpo, mais energia cabe. Quanto maior o seu corpo, então eu tenho meu marido é maior que eu, ele cabe mais energia. Sônia menorzinha, cabe menos energia. Só que daí nós temos que correr 1 quilômetro, é a espessura, nós temos que correr 1 quilômetro. Se nós tivermos que correr, ao invés de 1 quilômetro, 10 quilômetros, o que vai acontecer quando chegar lá no fim? Nosso fluxo vai diminuir, você vai ficando cada vez mais cansado, tá? Então, é como se eu tivesse aqui alguém correndo, quanto maior a área, mais cabe energia. Porém, quanto mais espesso é esse meu objeto, é como se fosse uma distância aqui para percorrer esse fluxo de energia, quanto mais espesso, mais dificuldade é para essa energia passar para o outro lado. Deu para entender? Porque isso aqui é chatinho, gente. Entenderam? Sim. Tá. Fiz o máximo, gente, porque isso aqui é chato. É chato. É chato para entender. Então, o fluxo de energia, que é a lei de Fourier, ela é diretamente proporcional à área, diretamente proporcional a essa variação de temperatura. Então, quanto maior é a temperatura, maior é o fluxo. É claro, quanto maior a temperatura, tem mais energia, as partículas estão mais agitadas. Quanto maior é a área, maior é o fluxo também. Quanto maior é esse coeficiente, essa constante aqui, esse coeficiente de condutibilidade ou condutividade térmica, maior é esse fluxo. E inversamente proporcional a esse fluxo é quem? É a espessura. Então, essa espessura é inversamente proporcional ao fluxo. Então, essa daqui é a chamada lei de Fourier. Tá? Tudo bem? Fale para mim. Fale comigo, terceiro. Vamos animar, vamos animar, vamos animar. Tudo bem? Pode prosseguir? Peraí, deixa eu só copiar. Ah, não, Tá. tô tirando print. Pera, eu tiro a print. Bom, eu tirei print. Vou mandar. Mas pode mudar, gente? Que a gente já vai tentar trabalhar, não tem muita coisa a se falar aqui. Pode. Tá? Eu até peguei, até peguei aqui um livro que fala de condutibilidade. Mas é mais complexo, ó. Tava matando um pouquinho. Olha o fluxo, ΔQ sobre ΔT. Olha a constante. Vocês estão vendo isso aqui? É de graduação. É um livro muito bom. Eu nunca achei esse livro para comprar, gente. Tirei xerox. Olha, eu já olhei, já procurei. É chamado Sistemas Complexos e Outras Fronteiras. Esse livro é maravilhoso. É de graduação, mas tem algumas coisas assim que tá bem facinho de entender. Olha aqui, ó. ΔQ sobre ΔT. Ó, olha aqui a constante. A constante K vezes a área,
vezes a variação de temperatura inversamente proporcional à espessura. Tá vendo? Essa linguagem aqui é linguagem de graduação. Só que ao invés de você trabalhar com fluxo, você trabalha com derivada ΔQ sobre ΔT. Olha que lindo. Tá bonitinho? Às vezes eu pego algumas coisas. Gente, tem uma aula de um carinha, depois eu mostro para vocês. É muito bom, só que é nível, assim, de graduação. Mas é muito boa a aula dele, muito boa. Ele vai falar um pouco melhor sobre o fluxo, vai falar da constante de Boltzmann, mas é bem legal. Peguem lá, ó, página 13, para a gente resolver exercício. Deixa eu tirar aqui, já fiz um monte de bagunça. Bora lá. Página 13, todo mundo pegou? Peguei, professora, eu peguei o livro, eu quero estudar. Ah, Lucas tá louco para estudar, Firmino tá louco para estudar, né, Firmino? Firmino tá comigo cedo, gente. Cedo. Ó, deixei aqui para marcar. Aí fui fazendo as minhas anotações. Olha que bonito que tá esse desenho da garrafa térmica. Lindo, perfeito. Amei esse desenho, gente. Eu fico só observando o livro. Adoro ficar analisando o livro. Quem não tem que fazer, inventa, né? Ó, na página 13, o primeiro exercício é um exercício do Enem. Olha as minhas anotações aqui. Ele fala o seguinte: 2 jarras idênticas foram pintadas, uma de branco e a outra de preto, e colocadas cheias de água na geladeira. No dia seguinte, com a água a 8 graus Celsius, foram retiradas da geladeira e foi mantido o tempo decorrido para que a água em cada uma delas atingisse... hoje tá feio, hein? Atingisse a temperatura ambiente. Saiu. Em seguida, a água das 2 jarras foi aquecida a 90 graus Celsius. Meu Deus do céu. E aqui não precisa tanto, né, gente? Do jeito que tá aqui em Cuiabá, só fumaça, só calor e mais nada. E novamente foi medido o tempo decorrido para que a água nas jarras atingisse a temperatura ambiente. Qual jarra demorou menos tempo para chegar à temperatura ambiente nessas 2 situações? Qual das jarras que gastou menos tempo? A branca ou a preta? A branca ou a preta? O que você iria pensar? Ó, A preta. a preta, se ela esquenta mais rapidamente, também ela resfria mais rapidamente. A mesma coisa metal. Quando eu tenho um objeto metálico, deixa eu prestar atenção, para aquecer, gente, não tem, eu achava uma loucura. Deixa eu confessar uma coisa. Teve uma época aqui que virou uma febre, estava falando daqueles containers. Na época, até lá no IFMT, eles fizeram um laboratório para os alunos, um anexo lá de container. Eu achei que era uma loucura. Como aqui em Cuiabá, muita incidência, muito fluxo de calor, o que acontece? Ele aquece muito rápido, ele esquenta muito rápido, então aquilo ali deve virar um forno. Porém, quando você está na sala de aula e o ar-condicionado está ligado, quando você coloca a mão no metal lá na porta, o que você percebe? Que ela está mais gelada. Já perceberam isso? Ó, André chegando. Já perceberam? Por que isso acontece? Porque se ela aquece mais rapidamente, ela também resfria mais rapidamente. Ela ganha, o fluxo dela de calor, ele é alto, ou seja, para entrar é rápido, mas para sair também é rápido. Então, aqui é a mesma coisa. Se a preta ela aquece, ela esquenta mais rapidamente, na hora de resfriar também é mais rapidamente. Qual alternativa é a correta?
A. Muito bem. A. Vou pegar aqui, não vou ficar riscando, porque senão vaza tudo do outro lado. É a letra A. Muito bem. Você já iria acertar uma questão do Enem. Ó, meu querido. Bora lá para a segunda. Facinho, facinho. Esse conteúdo aqui a gente chama mamão com açúcar, né? Ó. A seguir estão descritos 3 processos de transmissão de calor. 1, 2 e 3. Ó, eu tenho aqui, primeiro, tem essa jarra. Que tipo de processo que é esse aqui? Condução, convecção e radiação? Convecção? Condução. Convecção. Anota aí, convecção. Beleza. O homem segurando aqui, ó, o cabo da panela. Que processo que é? Condução. 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 Beleza. E aqui, esses raios aqui? E radiação. Irradiação ou radiação? Tanto faz. Ó. Agora é só responder. Transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas foi quem? A C. Irradiação é a letra C. Até escreve lá, radiação ou irradiação, que é a primeira. Segunda, transferência de calor dentro de um fluido. Ele está falando de quem? A. Que é o quê? Convecção. E, é claro, a última, transferência de energia cinética dos átomos e moléculas por colisões entre átomos e moléculas vizinhas. Ele está falando de quem? Da letra B, que é condução. Gente, que coisa mais fácil, né? Professora, passa um monte dessa na prova. Geralmente não fala assim. Logo, a letra correta é qual? B. B de bola. B de bola. Muito fácil. Olha que coisa mais fácil. Olha que coisa mais fácil. Estão acompanhando aí comigo? Acompanha. Acompanha. Sim, sim. Lucas, leia para mim essa 3 aqui, Lucas, enquanto eu bebo a água. Hoje eu vou pegar no pé de Lucas. Tá bom. Vai lá, para animar. Bora animar, meu povo do terceiro. Professora, tá ruim a imagem pra mim? Ah, peraí. O livro, né? Peraí. E o livro, hein, Lucas? Peraí, professora, eu vou pegar meu livro. Aí, ó. Lucas. Tá, tô indo. É muito comum encontrarmos a mão da maçaneta de uma porta. Ai, professora, deixa eu pegar meu livro aqui. Tá. Tadinho, gente. Eu coloquei ele numa roubada, né? Professora, é qual página? Página 13. Tadinho. Oh, meu Deus. André, o que é isso, André? Esse é o parente? É parente dele, professor. É meu primo distante. Sabe o que me fez lembrar? Vocês lembram do ano passado? Eu fiz uma prova e eu coloquei um desenho do André. Vocês lembram? Quem é que lembra disso? Mas Eu não ficou lembro. tão bonitinho. André estava com uma camisa verde ao entrar. Se a luz que incidisse sobre a camisa fosse azul, o que Agora você lembrei. enxergaria? Lembra, André? Mas ficou tão legal. Eu lembro. Eu lembro até de Carol, hein, Carol? E o tanquinho, Oi. Carol? Oi, Você lembra do tanquinho? lembro. Página 3? Você usou Sim. um monte de aluno na prova. Aham, mas você lembra do tanquinho, né? Depois a gente conversa. Ah, tá, lembro. Já lembrei. Né? Vai lá, deu tempo. Vai lá, Lucas. Não, professora, eu não achei.
Tá, deixa eu ler, então. Aí, ó. Tadinho, senão eu vou deixar ele no maior perrengue. Ó, fala o seguinte, é uma questão do Enem. É muito comum encontrarmos Jesus, hoje está difícil. É muito comum encostarmos a mão na maçaneta de uma porta e termos a sensação de que ela está mais fria que o ambiente. Um fato semelhante pode ser observado se colocarmos uma faca metálica com um cabo de madeira dentro de um refrigerador. Olha a ideia, né? Após longo tempo, ao encostarmos uma das mãos na parte metálica e a outra na parte de madeira, sentimos a parte metálica mais fria. Acabei de falar disso, né? Fisicamente, a sensação térmica mencionada é explicada da seguinte forma. Olha lá. A madeira é um bom fornecedor de calor. Gente, madeira é um bom fornecedor de calor? Não. Não. Ô, mentirosa. B, o metal absorve mais temperatura que a madeira. Absorve mais temperatura? É temperatura? Não, ele absorve mais energia, quantidade de calor, não é temperatura. Temperatura é simplesmente a medida do grau de agitação das partículas, não tem nada a ver. C, o fluxo de calor é maior no metal que na madeira, correto? Sim. Sim, seu Cres, Ó, letra C, C de cachorro. Agora a gente vai fazer um pouquinho de conta. Gente, é muito fácil isso aqui. Ó, A4. É muito comum o amplo uso de aparelhos de ar-condicionado durante o verão intenso do Recife. Nessa cidade, uma residência possui uma parede de área. Aí você vai fazer, ó, aqui a professora fez, ó. Risca aí, área 40 metros quadrados. E a espessura 20 centímetros. Ó, grifa aí também. Só que você já observa. O que a professora já faz, gente? Ó, tá vendo aqui, ó? Eu coloquei. Deixa eu pegar aqui. Eu já vou separando o seguinte. Vamos colocar essa coisa organizada. Hoje tá parecendo sexta-feira para vocês. Né? Ó. Então, fala lá. O exercício 4. Área. 40 metros quadrados. Depois ele coloca lá, espessura. Espessura 20 centímetros. O que você vai fazer? Você vai ter, tá vendo, ó, metro, centímetro. Converter centímetro, converte, Senhor, converte. Centímetros em metros. 20 centímetros em metros dá quanto? 1000. Ah, tá. Desculpa. Não, fala. Centímetros em metro. 100 centímetros, falei errado. Ah, tá. 0,2. Isso. Aí depois ele fala o seguinte, blá, 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 que tem uma temperatura de 33 graus Celsius e 23 graus Celsius. Ou seja, a variação de temperatura é 33 menos 23 graus Celsius. A variação de temperatura será de 10 graus Celsius. Depois ele fala o seguinte também. Qual será o gasto por hora desse aparelho ligado? Qual será o gasto por hora desse aparelho ligado? E ele dá a condutividade térmica. Gente, esse negócio de condutividade, eu nunca esqueço. Foi uma briga no mestrado, porque aqui está escrito, ó, condutibilidade, ó, tá vendo? Condutibilidade. No exercício está escrito condutividade. Foi uma discussão, eu lembro, no mestrado, que não existe condutibilidade, que existe a condutividade. Os dois termos estão corretos, tá? Mas tem gente que acredita que condutibilidade não está correto. Agora estou vendo aqui os dois termos foram usados, bem legal. Voltando, não tem nada a ver com a paçoca, ele coloca lá a constante 1,25 vezes 10, o coeficiente, né, de condutividade. É tanto.
colocar aqui até com todas as letrinhas. E aí ele fala também que o custo de energia 0,60 centavos. Olha aqui o que eu tenho. Eu vou usar o quê? O quê, meu querido? Olha lá. Vou arrancar daqui. Sônia, tira o braço, senão eu não consigo enxergar. Sônia, o que é esse, Sônia? Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Olha o que eu vou usar. Olha todos os dados aqui. Olha lá. Lei de Fourier. Eu tenho a constante, eu tenho a área, eu tenho a variação de temperatura e eu tenho a espessura. Professora, mas ele pede o gasto de energia. É como se ele pedisse para você, gente, o quê? Potência. Não é energia pelo tempo? Então, vai ser a quantidade. Porque o que é a lei de Fourier? O que é tudo isso aqui? Tudo isso aqui é o fluxo. Mas quem é o fluxo? Quantidade de calor pelo tempo. Então, isso aqui tudo é igual a quantidade de calor pelo tempo. Deixa eu escrever aqui um pouquinho melhor, maior também. Eu deixei pronto, né? Mas tô vendo aqui na tela que não tá legal. Não tá legal. Ó, o que é isso? Fluxo. É a quantidade de calor pelo tempo. Mas o que é a quantidade de calor? É igual à lei de Fourier. Quem é a lei de Fourier? Tudo isso aqui é igual a isso aqui, ó. E isso aqui, gente, ó, não é o gasto de energia pelo tempo, não é potência. Tudo isso aqui é igual a isso aqui. Então, quando eu calculo a lei de Fourier, automaticamente eu estou calculando a quantidade de energia pelo tempo. Deu para entender? Entenderam? Oiê, terceiro! Cadê meu terceiro? Ó, O que é isso? O que é isso? sim, O que é isso? Aí Fábio respondeu, sim, professora, sim, professora. Então, tudo isso aqui, gente, é isso aqui. Isso aqui, uma professora está falando de gasto de energia, parece aquele cálculo lá de potência, parece que eu já vi esse conteúdo até lá com Beneboy, até quando falava de pio, já vi. Gente, é tudo parecido. Isso aqui, ó, o que é isso aqui? Isso aqui é a quantidade de energia pelo tempo. O que é a quantidade de energia pelo tempo? É potência. Então, quando eu encontrar esse valor, é só pegar o valor que está aqui e multiplicar pela quantidade, pela quantidade em reais. E daí eu descubro quanto que a pessoa vai gastar, tá? Bora lá. Vou colocar, então, isso, que é igual a isso, que é igual. Constante de condutividade, coeficiente de condutividade. 1,25 vezes 10 a menos 3, vezes a área, 40, vezes a variação de temperatura, 10. Tudo isso dividido por 0,2. Fazendo aí rapidinho, quanto que dá isso? Eu vou fazer o seguinte. Ai, Bruna, tadinha. Eu vou cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, que vai cortar aqui. Vai ficar 1,25 vezes 4 dividido por 2. 1,25 vezes 4 dá quanto? Calculando, vê se meu aluno... Acorda, meu aluno! 1,25 vezes 4. Quanto que dá? Deu 2,5. A metade. dá 5. Quanto que dá? Dividido por 2. Dá 5.
dividido por 2 dá 2,5. 2,5? Dois vírgula cinco joules por segundo, vou deixar assim. Agora eu tenho que pegar, eu encontrei quanto que ele vai gastar? Eu encontrei quanto que ele vai gastar? Encontrei? Não. O que eu tenho que fazer agora? Multiplicar por 0,60. Multiplica aí, quanto que ele vai gastar? Multiplica, multiplica, Senhor, multiplica. Quanto que ele vai gastar? Quanto que ele vai gastar? Eu tenho lá 30 centavos, 90 centavos, 1,20, 1,50 e 2,50. 1,50. 2,50? Esse aqui é a quantidade. Eu vou ter que pegar esse valor aqui 1,50. vezes 60 centavos. Isso vai dar 1,50 em reais. Facinho, gente? Facinho? Facinho. Molezinha. Eu tenho 5 minutos. Eu quero aproveitar esses 5 não. 6 minutinhos por aí. Deixa eu mostrar minha cara aqui. Vou tirar minhas bagunças. Não vai dar tempo de eu falar sobre diagrama de fase. Não vai dar tempo de eu falar sobre diagrama de fase. Mas, lá em diagrama de fase, eu estava olhando as questões, que a gente vai discutir isso na segunda-feira. Ó, se você pegar o seu livro, aí, gente, eu faço o seguinte, eu dou uma olhada no conteúdo e dou uma olhada também nos exercícios. Nos exercícios, antes dele ele nem menciona nada de termodinâmica, no exercício número 3, gente, ele fala sobre um gráfico, pressão versus temperatura. E ele fala lá de processo isotérmico, transformação isotérmica e isobárica. Só que aqui, em diagrama de fase, ele nem menciona. Então, o que eu vou fazer agora? Vou só recapitular esse conceito para vocês, para quando a professora explicar lá sobre diagrama de fase, for resolver esse exercício, você recordar, e daí a gente tem possibilidade de resolver, senão não tem condições da gente resolver, tá? Os exercícios. Ah, mas eu não fiz chamada, né? Ah, deixa na próxima. Vai chamada na próxima aula. Tá. Lembra dos processos? Nós temos processo isotérmico, isobárico, isocórico ou isovolumétrico. Também tem um processo adiabático. Quem é que lembra desses 4 processos? Os principais eram esses 3 aqui, que eram os primeiros aqui, ó. Isobárico, isocórico ou isovolumétrico, isotérmico e adiabático. Quem é que lembra? Só pelo nome, porque a senhora falava um monte de coisa. Agora tá sendo que eu não pode falar. Ai, nem pode, esquece. Mas adiabático não tem troca de calor. Adiabático significa que não tem troca de calor com o sistema. Então, tem um sistema interno, esse sistema não troca calor com o sistema externo. Aí nós temos processo isotérmico. Térmico lembra o quê? Temperatura. Iso significa que é igual. Então, a temperatura é um processo a qual a temperatura ela não vai ser alterada. A temperatura ela é constante. Processo isocórico, ou chamado de isovolumétrico, mas o mais comum de você encontrar nos livros e os físicos tratarem, gente, é isocórico, tá? Isocórico significa que o volume do meu sistema não é alterado. Então, eu tenho um sistema, eu vou mudar a temperatura, eu vou mudar o volume, mas eu não vou mudar... Desculpa, eu vou mudar a pressão, mas eu não vou mudar o volume. Então, isocórico significa volume constante. Isotérmico, temperatura constante. Isocórico,
volume constante. Isobárico, pressão constante. E adiabático não tem troca de calor. Geralmente, na termodinâmica, as 3 variáveis que são mais utilizadas é pressão, volume e temperatura. São as 3 variáveis mais utilizadas na termodinâmica. Por isso que, lembra lá de Piviti-Povotot? Piviti-Povotot? Pressão vezes temperatura, pressão vezes volume dividido pela temperatura. São as 3 variáveis mais importantes da termodinâmica: pressão, volume e temperatura. Isotérmico, temperatura constante. Isocórico, volume constante. Isobárico, pressão constante. E a adiabática não tem troca de calor. São os 4 processos da termodinâmica. Mas isso só, depois eu aprofundo mais, é só para a gente resolver exercício, tá, gente? Eu estou falando para vocês. Lá no livro ele fala do diagrama de fases, mas daí já cobra esses processos. Aí eu explico o diagrama e a gente começa a resolver. Ó, beijo para vocês, até a nossa próxima aula, e não falte a próxima aula que a gente precisa conversar. Nós precisamos conversar, tá? E hoje a gente vai falar sobre relacionamentos, hoje. Pega o seu livro da Escola da Inteligência, vê se a gente faz uma dinâmica hoje, muda o estilo para ver se a gente dá uma animada. Viu, terceiro? Mostra a cara aí! Mostra a cara aí. A próxima aula eu apareço. Mostra a cara aí, Até a próxima aula, tá, gente? Não falte. E quem faltou, fala, vamos participar da aula. Beijo, até daqui a pouco. Beijo, tchau. 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 Mostra a cara aí. Mostra a cara aí. Ai, adoro.